Os Fundamentos da Fé Cristã, lição 14, parte 3. Essa semana nós estamos falando sobre vida. Já respondemos aqui 2 perguntas que foram feitas na segunda-feira. Existe reencarnação? Não existe reencarnação. Nós vimos que aquele que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito. Portanto, nós temos só um nascimento dos nossos pais e um segundo nascimento. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, o nosso espírito é regenerado e nós nascemos de novo, de Deus. E vimos ontem também que a carne não tem como ser aperfeiçoada. A vida humana foi corrompida pelo pecado e a nossa carne tornou-se maligna. E não pode ser mudada de maligna para boa, nem ser aperfeiçoada, né? Até dei o exemplo para vocês de uma pessoa que cometeu um crime, foi presa, e às vezes nós dizemos que uma pessoa que teve mudança no seu comportamento, se reformou, nós dizemos muitas vezes que ela se regenerou, né? Mas não é o caso. Esta palavra regeneração, da qual nós estamos nos referindo, não é uma reforma, não é uma mudança de hábito, é um novo nascimento. Houve uma regeneração porque outra vida foi depositada nessa pessoa e ela passa a viver por essa vida, a vida divina. É essa regeneração a qual nós nos referimos. Então, nascer dos céus. Segundo os versículos que nós já lemos anteriormente sobre Jesus e Nicodemos, né, em João capítulo 3, do versículos 3 ao 6, Nicodemos era uma pessoa já idosa, ele era um dos principais dos fariseus, ou seja, ele tinha uma religião judaica, né? E mesmo sendo de idade avançada, ele também precisava nascer de novo. Ele a princípio não entendeu, pensava que ele teria que voltar à barriga da mãe para nascer novamente. Mas o Senhor falou para ele, não, importa-vos nascer de novo. Então nós vamos falar um pouco sobre este nascimento aí. Segundo os versículos que nós já lemos, né, sobre Nicodemos, originalmente o nosso espírito estava amortecido. Mas quando nós cremos, o Espírito de Deus veio e tocou o nosso espírito. E assim, com esse toque, né, ao receber esse Senhor, ao crermos no Senhor, o Espírito de Deus veio e tocou o nosso espírito. E a vida divina foi acrescentada a nós. É dessa maneira que o Espírito de Deus nos deu a luz espiritualmente. Além de nosso primeiro nascimento natural, né, quando a nossa mãe nos deu a luz, segundo a carne, agora, ao crer no Senhor, nós temos o segundo nascimento, que é nascer do próprio Deus. Talvez alguém pergunte, né, como pode o Espírito de Deus entrar no espírito humano? É muito simples. Quando a pessoa ouve o Evangelho, ou ela está lendo a Bíblia, e ela toca numa passagem, por exemplo, Romanos 10, 13, né, que diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ela começa a invocar esse nome precioso e tem experiência de salvação com esse nome, porque creu na palavra do Senhor. Deus toca no seu espírito humano quando ela crê e ela é salva imediatamente. Ela é iluminada ali e ela vê que o Senhor morreu por ela, então ela crê. E quando ela crê, o Espírito de Deus age no seu interior. O Espírito convence essa pessoa de que ela é pecadora. Quem nos convence que somos pecadores é o próprio Espírito Santo. E assim, quando nós temos essa luz que brilha, que mostra a nossa condição, nós mesmas nos reprovamos, né? E aí nós começamos a sentir que nós realmente temos problema com a justiça divina.
E aí nós vamos ter que encarar o juízo de Deus, porque o juízo de Deus vai vir sobre a terra, né? Quero dar uma referência para vocês, João 16, versículo 8, que diz assim: quando ele vier, se referindo a Jesus Cristo, certo? Convencerá o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, queridas irmãs, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós vemos a nossa situação. Sou pecadora, eu reconheço que Deus é justo e eu sou injusta, e eu reconheço que haverá um juízo na terra. E quem não crê no Senhor Jesus vai ser condenado ao lago de fogo. Esse lugar está destinado só para Satanás e seus seguidores. Então haverá um juízo. E isso deve causar em nós um temor de Deus, certo? Então, o Espírito Santo é que nos convence dessas 3 coisas aí. Eu sou pecadora, Deus é justo e haverá um juízo, ele virá nos julgar, né? E ao crer no Senhor Jesus, é muito espontâneo o arrependimento. Não é uma coisa forçada, não é algo assim, eu preciso me arrepender. Não, é muito espontâneo. Você começa a ter esse sentimento de arrependimento, porque nós já falamos que essa palavra arrepender, né, é voltar-se para Deus. Eu estava indo numa direção contrária a Deus, mas quando eu estava lendo a Bíblia, toquei na palavra e ganhei algo. Eu posso ser salva desta maneira, certo? Ou eu ouvi a pregação do Evangelho e uma luz brilhou para mim. Disse, puxa, realmente eu sou pecadora, Deus é justo e vai julgar toda a terra, né? E algo muito espontâneo vai começar a acontecer no nosso interior. Porque quando nós nos voltamos, quando nós cremos no Senhor, Ele nos toca. Percebe? Ele nos toca e o nosso espírito que estava amortecido ganha a vida divina. O simples fato de você tocar no Senhor te leva à salvação. Olha como é simples, basta você querer que você tenha essa experiência aí com o Senhor. Então, mesmo sendo pecadora, eu reconheço que sou mesmo corrupta, né? E estou disposta a arrepender. Sou tocada pelo Espírito de Deus e passo a ver que Jesus é o meu Salvador. Eu reconheço Ele como o meu único e suficiente Salvador. Nós somos convencidas interiormente, né? Dias atrás nós falamos muito sobre a obra redentora do Senhor, né? Então, quando nós cremos na obra redentora do Senhor, eu o recebo no meu espírito pela fé. A salvação é pelo crer. Então é assim que o Espírito Santo entra no nosso espírito humano e coloca ali no nosso espírito a vida divina nele. E quando isso acontece, o nosso espírito é regenerado. Nós nascemos de novo. Então é simples assim. Nós nascemos de uma semente incorruptível. A semente veio até nós através da palavra de Deus, né? Quero ler para você 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Certo? Esse versículo muito precioso nos deixa bem claro disso, né? Que fomos regenerados no nosso espírito mediante a palavra que nós ouvimos. Essa é a palavra de Deus. Amanhã a gente vai continuar falando sobre esse assunto e eu aguardo vocês então. Amanhã tem mais.